E vem conferir a crítica do filme Anatomia de uma Queda. E eu finalmente assisti o filme indicado ao Oscar, Anatomia de uma Queda. Filme esse que mistura um conceito não tão utilizado no cinema recentemente, mas que é muito interessante, que é a mistura do cinema de investigação com tribunal. Normalmente, o que os filmes fazem hoje em dia? Eles criam todo o enredo em volta de um suspense, em volta do que aconteceu quando tem um grande assassinato, e aí depois, está chegando no final do filme, eles jogam para um terceiro ato de tribunal. Esse filme tentou ir para um outro caminho. Ele tentou brincar com as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo a investigação, acontece o tribunal. E para você desvendar um fator com o outro, o tribunal vai ser fundamental para essa investigação. Então, para você descobrir um, você tem que descobrir o outro. E isso eu considero bem arriscado hoje em dia. Porque quando você faz um filme desse, muitas pessoas vão entrar no cinema com um pouco de preconceito, considerando que o filme pode acabar sendo chato, arrastado. E se o diretor não souber trabalhar muito bem através do roteiro e da direção, realmente todo esse elemento, todo esse cenário, o filme realmente pode cair para esse lado. Ainda bem que a Anatomia de uma Queda não caiu para esse lado, e é um filme muito interessante e que eu gostei bastante da experiência de consumir ele. Esperava um pouco mais, considerando que ele está concorrendo ao Oscar, que nas premiações ele estava sendo bastante mencionado, mas mesmo assim eu gostei bastante do filme. Começando pelo seu primeiro ato. A forma como o filme já começa realmente todo num cenário onde parece que um caos está acontecendo, já chama muito minha atenção. O filme começa colocando bons mistérios através logo do seu começo de filme, mencionando um acidente, mencionando a escrita de um livro, mencionando um som alto que acaba te incomodando e você acaba pensando logo de cara, quem é o pai desse filho ou o marido dessa mulher que realmente faz esse barulho o tempo todo, que atrapalha os outros? Você vê desde o começo que é uma relação que é quebrada. E logo depois disso, que acontece a primeira cena, acontece logo a queda. E por isso que chama Anatomia de uma Queda. Porque toda a investigação que começa o filme começa através de como foi a queda daquela pessoa. Como ela caiu? Ela foi empurrada ou ela se jogou? Ela tropeçou? Qual que é a ideia? E essa anatomia de uma queda é muito interessante. Inclusive, tem alguns fatores nesse filme que eles trabalham de uma forma diferente, que chamam muito minha atenção, de como a polícia trabalha em certos pontos da investigação. E como aquilo realmente pode mudar completamente um caso de investigação. E isso eu gostei bastante de se ver. Eu gosto muito de como o filme ele foca muito na personagem da Sandra Hüller. E eu queria falar isso, a atriz está excelente. Ela entrega muito na parte de atuação. Mudar facilmente a expressão, mudar facilmente a personalidade dependendo de quem está na sua frente. E você vê que ela é uma pessoa cansada. E como nos últimos anos tem sido cada vez mais difícil para ela. E talvez a morte do marido, que muitos ali consideram que poderia ser um alívio para ela, coloca mais pressão numa mulher que já estava sofrendo muito com tudo que vem acontecendo, principalmente depois do acidente que o seu filho acabou sofrendo. E isso é muito interessante. E é interessante de várias formas diferentes. Porque no começo do filme, por você ver muito a visão dela, e até a metade do filme você acabar consumindo o filme na visão dela, você acaba muito sentindo na pele o que é ser aquela mulher naquela situação. De pessoas jogando contra ela e julgando muito as suas atitudes sem saber o que realmente aconteceu. E isso acaba deixando você envolvido no filme. Acaba deixando você envolvido naquela situação, tendo raiva e ao mesmo tempo tentando entender a situação como um todo, com mais informações que aquele júri e aquelas pessoas daquele tribunal vão soltando pra você. E o filme, às vezes, ele consegue fazer com que você realmente fique de um lado de um personagem e do nada, quando você acha que você está entendendo o que o filme quer levar, você tá meio que achando que tem um lado certo, ele puxa o seu tapete e te entrega um áudio onde muda completamente a visão, onde aquela pessoa que você achou que era certa, talvez não fosse tão certa assim. E chega num diálogo onde o filho da família como um todo tem, que você se sente igual ele, que seria um momento onde ele tá no tribunal, ele ouve um áudio envolvendo a sua mãe, onde meio que acusa ela de algumas coisas que ela poderia fazer e de uma briga onde ela e o seu marido teve. Então a partir daí o filho começa a duvidar. E aí o diretor foi fantástico, porque ele muda a perspectiva do filme. Ele sai da protagonista que estava até aquele momento e joga pro filho. E quando joga pro filho, você como espectador começa a ver a visão dele, de alguém que está confuso e indefeso. E isso é muito interessante por vários aspectos. Primeiro, porque você meio que acaba mudando qual é o seu conceito como um todo de como aquela investigação está sendo tomada. E aí você acaba realizando qual que é o grande ponto desse filme. Um dos grandes pontos desse filme que é:
E quem se preocupa com a sanidade dessa criança? Porque ela acabou de perder o pai, ela teve um acidente que ela perdeu a visão, ela tá quase perdendo a mãe, porque num ponto onde ela até não acredita mais nela. Mas ninguém em nenhum momento daquele júri pensou, a gente precisa proteger essa criança, a gente precisa deixar ela fora da situação. Não, quiseram colocar ela no meio da investigação. E isso, por um lado, tem que ser feito porque ela viu o corpo do pai, mas ao mesmo tempo não se preocupa com ela. E essa discussão eu acho muito interessante. E quando você muda a perspectiva, você vê que em certos pontos até a mãe estava mais preocupada em resolver alguns casos dela do que casos realmente envolvendo assassinato para não ser acusado, até do que se preocupando com a sanidade do filho. E isso é muito interessante. Essa mudança de perspectiva muda o que você pensa no filme, até chegar numa cena que eu acho que o filme quebra um pouco pra mim, sim, que envolve uma cena, um cachorro no filme, que eu não gosto tanto, uma cena bem pesada, bem forte, que eu acho que não precisava existir, e ele acaba trazendo outros fatores externos para o filme, faz com que você duvide de tudo e perca um pouco do carinho que você tem por alguns personagens, e isso é até certo ponto interessante, ver como aquela criança está sendo jogada, mas o filme, além disso, visualmente ele é muito interessante, e a direção é muito inventiva, desde a forma como ele, eu já falei, muda a perspectiva, mas como ele consegue dar vários pontos, como ele tenta o tempo inteiro não deixar só uma pessoa como foco principal, ele faz com que o público, ao mesmo tempo que tenha um ponto de partida, ele faz com que o público tenha visões diferentes, mesmo tendo um ponto principal para contar a sua história. E ao mesmo tempo eu gosto muito da inventividade da direção. Como tem hora que parece que você está numa entrevista, parece em vários momentos que o ângulo da câmera, você está numa investigação ou de um documentário, ou até de uma investigação policial realmente. E isso é interessante como o ângulo conversa sobre isso. E a direção também conversa, além de trazer esse ponto de tribunal, onde parece que você está assistindo um show sobre aquele tribunal, e o tribunal se torna um show por como ele se transformou e por quem se envolve de pessoas famosas, ao mesmo tempo, você consegue ver muito bem como ele transforma a parte do frio e da escuridão daquele lugar de neve. E como aquilo cada vez vai ficando tudo mais tudo aquilo que tem uma solidão maior, tudo fica mais triste. E isso é muito interessante. Como eu falei, o filme quebra um pouco no terceiro ato, porque ele tem um choque muito grande de um movimento pro outro em relação ao que acontece na história. E aí você meio que espera que, quando chegar no final do filme, ele vai ter mais um punch forte, vai ter mais um momento que você vai sentir um impacto e você não sente. Isso faz com que o filme caia bastante, queda em certo ponto. E, obviamente, pro filme ser tribunal, tem umas horas que ele cai um pouco de ritmo, me perdendo um pouco. Mas, de modo geral, eu achei um filme excelente. Como eu falei, é um filme que eu esperava um pouco mais, considerando que ele foi pro Oscar. Mas eu gosto da atuação, principalmente da protagonista. Eu acho que o menino poderia ser um pouquinho melhor. Eu gosto bastante de algumas mensagens, algumas ideias. Só que, como eu falei, você espera no final que tem uma grande revelação, algo a mais, e parece que o filme não chega. Parece que o filme simplesmente encerra. Parece que você não tem aquela solução. Você vive aquela jornada como um todo e não chegou a nada. Sem contar que tem algumas cenas ali que ele me perdeu, como a cena do cachorro. Então é um filme que ele é muito bom, vale a pena ser assistido. Eu acho que até pra quem não gosta de filme de tribunal, é um filme que vai fazer com que você tenha uma visão diferente desse gênero, mas é um filme que ele é bom, mas eu não acho ele o melhor filme do mundo. Concluindo, eu gostei muito do filme Anatomia de uma Queda, mas ao mesmo tempo eu admito que eu esperava um pouco mais em alguns aspectos. É um filme que me surpreendeu em muitos pontos, tem uma mensagem muito forte e tem discussões que vale a pena ser discutida até fora do filme, em relação a como tribunais e julgamentos são feitos, em relação a família, em relação a quem está em volta e até em pessoas mais jovens como é o filho. Eu gosto de algumas discussões, eu gosto de algumas ideias, eu acho que o filme ele consegue mudar muito de perspectiva em certo ponto que me surpreendeu bastante. O filme, ele consegue te trazer discussões, ele consegue mostrar que é um gênero que ainda pode ter mais filme desse estilo, mas mesmo assim ele tem problemas que me incomodam. Não é um filme excelente, não é o melhor filme do mundo, mas ele é um filme muito bom e que com certeza vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme Anatomia de uma Queda com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Anatomia de uma Queda? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.